Passamos agora ao tema Concisão e Eficácia, os impactos da denúncia na sustentação em plenário. Convidamos o nosso palestrante, Dr. Eugênio Paes Amorim, promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu não sei se falo no passado e digo boa tarde a todos, se falo no presente e digo boa tarde a todos e todas, ou se falo no futuro e digo boa tarde a todos, todas e todes. Como eu venho do Rio Grande do Sul e lá nós temos um cumprimento característico próprio nosso da fronteira, eu vou dizer a todos simplesmente buenas. Alguns alunos meus nordestinos, inclusive, já pegaram essa expressão e algumas outras. Infelizmente, colegas, eu estou aqui, mas o coração está em Porto Alegre. Para quem não está acompanhando, a enxurrada veio de novo agora, hoje, de madrugada para agora, e está alagando lugares onde não alagou da outra vez, talvez até minha casa. E está muito difícil a situação, o estado está destruído. Então nós pedimos ajuda. Em preliminar eu digo isso. A minha saudação ao Procurador-Geral, Corregedor-Geral, administração, a todos os colegas. Eu quero fazer uma saudação especial ao presidente da associação, que outro dia divulgou a realização de um curso que eu estou realizando agora sexta, sábado e domingo em Recife, que é o meu curso sobre Tribunal do Júri. E vai ter uns 12 ou 13 paraibanos, eu creio. E feitos os agradecimentos, vamos de imediato ao tema. Ainda em preliminar, mas agora falando do tema, eu digo que esta é uma aula, é um módulo do curso que eu tenho ministrado Brasil afora. É exatamente a fala que eu daria no Congresso Nacional do Tribunal do Júri, que seria realizado em Porto Alegre no dia 26 ou 24, alguma coisa assim, de junho, e que foi adiado. Se for apenas adiado e se conseguirmos realizar, eu creio que esse ano não dá mais, porque não vai ter aeroporto, vai ser uma repetição do que eu vou falar aqui hoje. Esta fala está dentro de um contexto das estratégias e segredos do Tribunal do Júri, como eu intitulo o meu curso, que vai desde o momento em que a vítima tomba até o final do plenário. Então é preciso entender, nesse contexto, as minhas observações a respeito da denúncia. Eu tenho 32 anos de Ministério Público. São 1.500 e alguns poucos plenários. E aprendi ao longo do tempo, vejo muita gente jovem, vejo veteranos também, que o fundamental para se aprender júri é repetição. É fazer júri, é trabalhar no júri. Quando possível, assistir o júri dos outros. E entender o processo por inteiro, desde a denúncia até o recurso. E se me permitem essa observação, eu sei que há colegas muito novos aqui também. O Ministério Público, nós falávamos agora sobre a proteção da vítima indireta, o Ministério Público precisa ser extremamente duro com a criminalidade. E mais ainda com a criminalidade contra a vida. Não há lugar para o promotor algodão doce, como eu digo. Conhecem o promotor algodão doce? Fofo, cor-de-rosa, de açúcar e desmancha na boca. O réu já tem advogado. O réu já tem defensor público, cada vez mais barulhentos, cada vez mais inventivos, cada vez mais desrespeitosos, conosco inclusive. Estão filmando o júri, recortando e mandando para o Conselho Nacional do Ministério Público a resposta de quem foi ofendido. Estamos só nós e as vítimas. E as vítimas dependem e precisam muito de nós. O Ministério Público tem que ser duro. O promotor não pode fazer acordo. Você confessa, eu tiro as qualificadoras. Não se faz acordo com a vida dos outros. O promotor não pode fugir da acusação no caso difícil. Perder júri faz parte. Mas acuse. Eu trabalho numa vara que recebe todos os feminicídios de Porto Alegre. Seria uma vara específica de feminicídios. Mas na prática começaram a entrar também os narco-homicídios. Meninas, imaginem, eu recebo todo dia inquérito policial do camarada que deu uma surra na mulher. Chutou a cabeça dela no chão, por exemplo.
E como é comum no caso de feminicídio, o réu bater, daqui a pouco vira de costas e vai embora. E aí vem aquela tese, porque é muito difícil o júri de tentativa de feminicídio. Quando a vítima não vem depor a favor do cara. Vem aquela tese da desistência voluntária, por exemplo. Nós temos que acusar. O feminicídio é mais grave ainda. O cara deu 2, 3 pontapés na vítima caída, eu o acuso. E felizmente os meus jurados têm condenado. A propósito, o jurado se treina. Se o promotor pede absolvição demais, pede desclassificação demais, quando ele pede a condenação, o jurado não vai dar. Desculpem a metáfora, eu outro dia fiz uma metáfora canina e fui parar no CNMP. Mas aqui eu acho que posso fazer. O jurado é como o cachorro. Bem ou mal treinado. Se você ensinar ele a abanar o rabinho, quando você quiser que ele morda, ele vai abanar o rabinho. Se você ensinar a morder, ele vai morder. Nós temos que treinar jurados. Mas vamos ao tema que eu estava fugindo dele, me empolgando aqui com vocês. A denúncia. Bom, eu presumo que as meninas estejam aqui com uma sandália, um sapato, um salto alto, 2 saltos altos, mais 3, 4. Não tem ninguém com aquelas sapatilhas baixas. Eu vou convidá-las para uma corrida. Nós vamos correr daqui até o Forte de Santa Catarina. Vamos trocar de calçado? Vamos, não é? Ou vamos correr daqui a mais 4 esquinas? Vamos trocar de calçado? Vamos. O que é a denúncia? A denúncia nada mais é, no contexto do tribunal do júri, nesta metáfora também que faço com relação à caminhada, à corrida, de que você escolher o calçado certo para a caminhada. Escolher o calçado que não vai lhe machucar os pés lá adiante. Ou que não vai rasgar. Que não vai doer. Não vai escorregar. E aqui é importante, eu falo na presença do corregedor geral, lá nós temos há muito tempo nós temos uma diretriz a respeito de denúncia, modelo de denúncia, algumas coisas que se devem ou não fazer na denúncia, não sei se os senhores têm aqui, e eu não quero de modo algum interferir, trago só alguma experiência. Nós temos que fazer a denúncia sempre com a visão no horizonte do plenário. O promotor que tem experiência sabe que o maior inimigo do Ministério Público num plenário de júri, o maior, eu ouso dizer, não é um dos maiores, é a denúncia mal feita. A denúncia mal feita é o bode na sala. O advogado experimentado, com qualidade, que sabe trabalhar, seja o réu inocente ou não, ele vai se agarrar nas falhas da denúncia para nos colocar em problemas e conseguir uma absolvição, uma desclassificação, uma pena menor, enfim, uma injustiça qualquer. Então nós temos que nos dedicar ao cuidado com a denúncia. Estou falando algo que é fora da realidade, vocês acham? Quem é mais experiente, quem é promotor de mais tempo, procurador aqui, quantas vezes se deparou com essa situação de ter que enfrentar a própria denúncia? Hoje o colega falava sobre as circunstâncias do artigo 59. Uma bela fala, aliás, e uma boa escolha de tema. Eu aprendi em 32 anos de função que os juízes não sabem aplicar pena. A maioria dos juízes não sabe aplicar pena. Eu, felizmente, trabalho com uma magistrada que aplica penas maravilhosas. O código dela, o homicídio, começa com 20. E ela fundamenta tão bem que o tribunal mantém. Tentativa de feminicídio, o camarada sai de lá com 15, 16 anos na tentativa. Bem fundamentado o 59, circunstância por circunstância. Não aquelas palavras básicas, chave, que alguns usam, consequências normais à espécie. O cara deixou 10 filhos. Que história é essa de consequências normais à espécie, cara palha? Então, o promotor de justiça também apresenta dificuldades ao denunciar. E é por falta de troca de ideias, eu diria assim. Não é por falta de ensinamento, não é por falta de aprender. Eu não sei mais do que ninguém. Eu tenho mais tempo que muita gente. E o tempo é importante. Quem é meu aluno aqui foi meu aluno Yuri, José Neto, Mariana. Tem mais gente. A Luciara, acho que também. Se não é, vai ser agora no final de semana. Se não vai ser, está convidado, mas não é de graça. E sabe que eu prezo por uma coisa, meu querido. Quando nós nos reunimos para palestras, para cursos, nós observamos muita pompa, muita circunstância.
sem criticar, evidentemente, que me antecederam muito PowerPoint. E verificamos, às vezes, na vida real, no dia a dia, o promotor que não sabe ser breve, que não sabe ser conciso, que não sabe atacar o ponto exato das coisas. E eu sou um homem extremamente prático, por isso que eu venho aqui dar uma aula de denúncia. Prático, nada mais que prático. Eu costumo brincar, eu gosto muito de usar metáforas, já perceberam, que não adianta o camarada vir aqui dar uma receita de bacalhau se ele não sabe fritar um ovo. Vamos fritar o nosso ovo, então, da denúncia. Eu trago uma colinha aqui, não é PowerPoint. Eu trago uma colinha, daqui a pouco vão vir aqui. Vocês são privilegiados que todo estado que eu passo, eu prometo trazer modelos de denúncia. E eu nunca cumpro. Mas hoje eu trouxe. E vou apresentá-las aqui, boas ou ruins. Né? Não se estranhem, não se surpreendam, e eu sou muito tranquilo em dizer isso, que às vezes eu verifico que eu estou no plenário do júri e a denúncia tem uma imperfeição, eu vou lá ver quem assinou, é minha. Acreditem, nós trabalhamos demais e às vezes passa alguma coisa. Eu consegui fazer uma denúncia de feminicídio sem a qualificadora do feminicídio outro dia. Mas quem é o animal que fez essa denúncia? O estagiário foi o senhor, doutor. E lógico, a culpa é dele, né? Do estagiário. Não é, meu corregedor? Aí eu pedi para o juiz considerar aquilo como agravante. Como não estava na denúncia, por isso a pergunta que eu fiz hoje de manhã. Foi considerado como agravante que dá o mesmo efeito penal. Os mesmos 2 anos a mais que a minha juíza dá lá. O que é importante na denúncia, é importante na fala do promotor e normalmente é importante em qualquer atividade nossa. Somente o necessário, mas na denúncia é muito mais fundamental. Eu vou acabar com o rapaz que está filmando aqui, porque daqui a pouco eu vou lá em cima, eu vou pegar um café e continuo falando, tá? Sou maluco, mas sou beleza. Somente o necessário. Não façam uma denúncia. Agora eu vi que está sendo gravado. E toda vez que eu falo, alguém tem que editar alguma coisa. Meu corregedor. Não façam uma denúncia modelo MPF. Conhecem as denúncias do MPF? É um tratado, uma enciclopédia de direito e processo penal. Não façam aquilo. Eu tenho muitos amigos no MPF, né? Outro dia eles fizeram um júri que foi federalizado lá em Porto Alegre, que eu e a minha colega Lucilena, vocês devem conhecer, caso Boatkiss, nós iríamos fazer o júri e condenar dormindo, com o pé nas costas. Eles tomaram 6-1, não foram à réplica e disseram que não tinha provas. E a prova era cabal, velho. Crime envolvendo o tráfico. 3 ou 4 ouvi dizer, acabou, cai de cadeia. Ouvi dizer ouro é o que nós temos no tráfico de drogas. Hersey, coisa nenhuma, o jurado entende. Então, somente o necessário. E eu vou especificar isso. E sempre antecipando o que pode acontecer no plenário, como eu disse. Bom, vamos lá na denúncia. Nós temos uma denúncia no modelo ali. Primeira vez que eu faço isso, vamos ver se dá certo. Como é que eu começo a minha denúncia? Obviamente, eu dirijo para a minha magistrada, aquela que dá os penões. 20 a 40. Pode parar por aí. O que importa até aí? Nada, né? Ministério Público, pelo promotor signatário, com base no inquérito tal, distribuído tal, oferece denúncia contra. Lá vem o bandido, mostra ele. O que vocês viram de novo aí? A carinha do sujeito e a Defensoria Pública. Habeas corpus. Fere a intimidade do réu. Mas que intimidade do réu? O processo é público. A carinha dele está no sistema de consultas integradas da carteira de identidade, está nos BOs. Isso aqui é para ajudar o réu, para ele não ser reconhecido equivocadamente. Nós vamos botar a cara dele na denúncia ali, com as tatuagens do mundo do crime lá que ele tem lá. Ó. Tem tatuagem na testa esse doido aí. O que é importante? Alcunha. Nós temos que colocar as alcunhas, porque invariavelmente nós vamos discutir no processo, não o nome do réu. Quem mandou matar foi o alemão. E eu vou corrigir a minha própria denúncia. Essa aí, porque eu já estou mais à frente desta. Eu coloco alcunha conhecida, alemão, porque às vezes o réu tem uma alcunha desconhecida que pode surgir lá no processo. Coloquem sempre a alcunha do réu, sempre o apelido do réu, o vulgo do réu, é importante. Vamos mais adiante. Então, deixa aí. Esse negócio da cor, até orientaram para não botar, eu não entro nessa polêmica.
solteiro, tal. Olha lá o que vocês estão vendo. Depois do fundamental, o que está escrito? Sem profissão lícita conhecida. Sabem o que é isso? Eufemismo de vagabundo. Alguém se manifestou, tirou 10. Antigamente, quando o réu me aparteava, vocês são aparteados pelo réu, a crise de autoridade nesse país é imensa. Os réus aparteiam os promotores hoje em dia. Em Porto Alegre isso acontece muito. Eu virava para o réu e dizia, cala a boca, vagabundo. Publicaram a lei de abuso de autoridade. E agora eu me dirijo ao rapaz e digo, mantenha-se silente, cidadão sem ocupação lícita. Pois aí está ele. Se você botar que o réu, que o denunciado é pintor. Fernandinho Beiramar é pintor. Para todos os efeitos. Lá no interior do mato, como eu gosto de dizer, o advogado vai começar a incomodar com esse negócio, mas o próprio Ministério Público está dizendo que o cara trabalha, está aqui na denúncia. Alguns pontos do que eu vou expor aqui vão parecer ridículos e vão depender muito da comarca, do lugar, da cultura, não digo da cultura, do maior ou menor entendimento que o jurado possa ter das coisas. Nós comentávamos hoje, eu fui almoçar com o meu querido Givago, nós comentávamos hoje de como é um júri em João Pessoa, como é um júri em Campina Grande, em São Bento, em Cajazeiras, em Areia. São peculiaridades diferentes. Há no Rio Grande do Sul cidades, aspas, condenadoras e cidades absolvedoras. Deve existir isso aqui também. Normalmente as absolvedoras são onde o crime é mais viceja, por conta da impunidade. Então, não coloquem essa sem profissão lícita conhecida, está ótimo, para dizer que o camarada é vagabundo mesmo, tá? Nascido tal, 24 anos de idade, filho de tal e tal, domiciliado na rua tal, tá, até aí tá bom. Fotinho. Vocês pensam que há algum vilipêndio ao réu em colocar a foto dele? O que diz o código? Nós temos que qualificar o denunciado com o máximo de dados, de elementos, para que ele seja identificado. Eu não sei se na Paraíba usam a foto do réu, mas poderiam passar a usar. Você usa. Baixa um pouquinho ali, meu querido, ou sobe. Primeiro, vai ser o zóio, ó. Famoso zóio. Mais um pouquinho. Eu escolhi de propósito, mas que são dois réus. Tá. Pela prática da seguinte ação delituosa. Tá bom? O que eu tenho? Quem, quando, como, onde, por quê e o que eu quero. É isso que tem que ter a denúncia. A data do fato. Depois nós vamos discutir aqui ainda hoje, daqui a umas 3 horas, quando eu continuar falando, o que a gente faz quando não sabemos exatamente a data do fato. O por volta das 9h30, e aqui eu já posso antecipar. Por que eu não coloco, meninas, Luciara, por que eu não coloco às 19h30? Mais do que isso. Porque nunca vai ser ninguém está olhando o relógio na hora do crime, salvo quando o crime está filmado, se tiver ajustada a câmera. Mas porque eu não tenho nenhum desejo, nenhum fetiche de facilitar a alibi. Eu sou promotor, eu quero dificultar a vida do réu. Eu quero dificultar a vida do advogado. E eu quero dificultar a construção do álibi, e os álibis nós sabemos que normalmente 99% são falsos. Por volta de 19h30, pode ser 18h30. Pode ser 20h30. Aí o cara estava na casa da sogra, comendo uma buchada de bode e tal. Era umas 18h30. Pronto, por volta. Depois ele sai, não é tão longe o lugar onde ele estaria em álibi e o lugar onde pratica o crime, acabou o álibi. Você nem discute o álibi, entendeu? Nós estamos evitando a discussão do álibi. Claro que o advogado muito experiente e muito malandro, muito malvado, eu diria, ele vai esticar esse álibi. Eu não vou falar sobre álibi, mas eu adoro a incompetência das defesas, que toda vez que alegam um álibi, arrola muitas testemunhas. Se eu fosse advogado e alegasse um álibi,
eu arrolaria uma testemunha. Porque se eu arrolar 2 ou 3, pega um macaco velho qualquer de vocês, começa a perguntar coisas periféricas, circunstanciais, e as testemunhas vão cair em contradição, acabou o álibi. Eu trago 156, ele não provou o álibi, ele é condenado. Acabou. Vamos lá. A rua também, o número 433, aí estava comprovado que foi no número 433, Lami, é um bairro de Porto Alegre, que está agora embaixo d'água. Nesta capital, os denunciados, fulano e Beltrano, olha lá, ó. Em comunhão de esforço e de vontades entre si. Isso é fundamental por quê? E é uma das preocupações que eu tenho muito grande na denúncia. É um caso de coautoria, ou coautoria e participação. Quantas vezes nós nos deparamos em plenário do júri com uma denúncia e uma pronúncia de 3 réus, onde a única forma de atuação é desferiram tiros. Eu já me deparei com um caso que eram 3 réus e 2 tiros. E agora, como é que eu faço? Eu perdi 2 réus neste caso. Só um foi condenado. Mas também vou chegar ali adiante. Desferindo disparos de arma de fogo. Quantos? Importa. Que arma? Importa. Poderia ser desferindo golpes de arma branca. Uma vez uma estagiária minha fez uma denúncia, desferindo disparos de arma branca, e eu achei que era o carinha do circo, aquele, o atirador de facas. Eu tenho um dossiê dos piores momentos. Ou desferindo golpes com instrumento contundente. Mataram a vítima fulano, causando-lhe os ferimentos fatais, escrito no laudo de necropsia. Vocês falam aqui tanatoscópico, não é? Vamos recomeçar lá. Vamos recomeçar lá. O que tem aí? A manchete. A primeira parte da denúncia é uma manchete. É como vocês abrindo um jornal antigo, um jornal no papel para ler uma notícia. Porto Alegre, vítima de uma enxurrada histórica. Ali eu apresento a notícia do fato, que é isso aqui. Como, quem, quando, onde, por quê. E o porquê não chegou ainda, né? Como, quem, quando e onde. E contra quem. Deixa eu ver minha cola. Essa manchete é enxuta. Perceberam a concisão dela? É por isso que alguém deu o nome, não fui eu que dei o nome para essa palestra aqui, ou aula. Foi alguém daqui. Mas eu gostei. Ficou bom. Alguém se acusa? Não. Você? Está ótimo. Ficou bom. Nós nem combinamos isso, eu acho, mas ficou bom. E depois nós vamos para o segundo parágrafo, onde eu vou especificar um pouco mais essa questão. Por favor, meu querido David. Olha ali como eu especifiquei horrores. Estão vendo o tamanho daquilo? Que monstruosidade. Na oportunidade, o denunciado Jardel efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, no local ele matando e em seguida prendeu o fogo no local. Ponto, acabou. Para que mais? Para que mais? Essa denúncia é inepta, eu pergunto para alguém aqui. Não. Eu vou disponibilizar tudo isso aqui, Mariana. Vou deixar aqui, ver se presta. Tem 4 aí, tem de feminicídio também. Eu vou falar da denúncia na tentativa também, que é uma coisa também muito importante na questão da circunstância alheia. Depois que eu faço isso, eu trago as qualificadoras. Motivo torpe, emprego de recurso. Essa é a denúncia básica do tráfico de drogas. É um copiar-colar mesmo. E depois disso, pode baixar mais um pouco. Olha só que interessante. Jardel e Israel. O que vocês percebem? Por que é importante essa diferenciação, esses 2 parágrafos, inclusive distintos? Porque isso vai se transformar em quesitos. E vou repetir, um quesito que nos apresente dificuldades, para o advogado é um prato cheio. Alguém já chegou num plenário de júri e disse para o jurado assim, ó, como eu faço às vezes, esqueçam a literalidade do quesito. O que importa é o que ele significa. Mas tem que ter muita habilidade para fazer isso.
para fazer o jurado esquecer a literalidade do quesito. Quer ver? Já vou antecipar. Eu furo meu próprio esquema, não tem pedagogia nenhuma. Eu não sou professor. O cara leva um tiro na canela, no pé, no tornozelo, e o promotor bota na denúncia. Circunstância alheia à vontade do acusado. A vítima foi imediatamente socorrida. O cara não ia morrer com um tiro no pé. Isso vai para o quesito. E o advogado diz assim, não, mas ele não ia morrer. Essa circunstância não impediu a consumação do delito. Não é essa aqui, pode ter sido outra. Mas a que vai no quesito é essa. Mas eu vou falar de tentativa logo adiante. Então eu digo que o Jardel concorreu efetuando os disparos de arma de fogo e ajustando a prática do delito com o mandante. No Rio Grande do Sul nós fazemos 2 quesitos. Terceiro e quarto quesito. Primeiro quesito, materialidade. Segundo quesito, autoria. Aliás, segundo e terceiro quesito. Segundo quesito, se ele concorreu atirando. E o terceiro, se ele concorreu ajustando com comparsa. Ah, professor, mas ajustar não é crime. Artigo 30 ou 31, não me recordo, nunca sei direito qual dos dois. Ajustar não é crime quando o crime não chega a ser consumado. Ou tentado, efetivamente. Então você pode colocar como forma de participação, sim, o ajuste. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceita. Eu não sei como é que está no STJ, o nosso professor de STJ está aqui. Eu vou ter que consultá-lo algumas vezes aqui durante a minha fala. E o Israel mandou, né, ordenou, mas também ajustou, que não é necessariamente a mesma coisa que ter mandado. Porque vocês vão ver isso nas qualificadoras. Numa outra denúncia que eu trago, que na denúncia eu coloco a qualificadora X contra A, B e C, dizendo que aquelas circunstâncias eram de conhecimento do D, E e F, para permitir a comunicabilidade da circunstância. Vocês podem perguntar, não me ofendo, tá? Perguntaram tanto para os outros, ou está interessante ou está uma porcaria, está todo mundo quieto e atento. Vamos lá. Assim agindo, incorrer nas sanções do artigo tal, isso aqui é o fechamento. Vai passando, meu querido. Oferece a denúncia, requer fixação da reparação mínima. Vamos embora. Mais para baixo, vê se tem rol aí. Rol de testemunhas. Faltou alguém nesse rol, depois eu explico. Vai mais. De diligência, isso aí não importa. Eu não pedi a prisão desses caras, eles já estavam com a prisão preventiva decretada. Vamos lá. A manchete é enxuta, como dito. A descrição do fato é sob o viés do autor. O réu abordou a vítima, o denunciado abordou a vítima na via pública. Não é a vítima que foi abordada. Eu estou denunciando quem? O cidadão que está indiciado. O que ele fez. As formas de participação, como visto, serão importantes no momento da aquisitação. Vocês entenderam bem isso, pessoal? Acho que é fácil de entender. Às vezes eu pego o cara no apoio moral. Eu tenho uma outra denúncia, tu pode colocar outra denúncia de tráfico aí, que é uma denúncia básica. Quando eu falo das formas de participação, eu digo que o réu participou atirando, ajustando, e a terceira hipótese, prestando apoio moral, com sua presença física encorajadora, etc, etc. É o tal soldado de reserva, como dizem por aí. Repito, no Rio Grande do Sul se faz 3 quesitos. Um para cada forma de participação. Não sei como é que é aqui, se fazem tudo junto. Não sei como é que pensa o Tribunal da Paraíba, porque o tribunal é o que importa. Ou o STJ. Mas os juízes em muitos estados fazem essa aquisitação conjunta. E ela pode ser prejudicial até o réu. Ninguém sabe o que sai dessa aquisitação conjunta, mas o 483, se eu não estou enganado, do CPP, diz que os quesitos têm que ser formulados com proposições distintas. Então eu tenho que propiciar isso na denúncia, para que isso conste da pronúncia, e para que depois vá constar dos quesitos, lembrando que hoje nós não temos mais, Marcos Leite, nós que somos viúvas do libelo. Né? Não existe mais, o pessoal mais jovem nem sabe, imagina de longe o que era aquele cenário de ler o libelo no começo da fala, aquele momento de tranquilidade, estou morrendo de medo de falar, vamos ler o libelo, ganhe uma coragem, vamos embora. Rol de testemunhas. Uma coisa que eu não falei aqui, eu vou voltar nesse ponto, repito, não tem pedagogia nenhuma na minha fala, só estou trazendo alguma experiência. Rol de testemunhas. Quem é que vocês arrolam, fundamentalmente, nos crimes de feminicídio, nos crimes de trânsito, dolo eventual,
Nunca deixem de arrolar quem? Eu ia dizer a mãe da vítima, mas eu vou dizer o familiar que tiver mais emocionalidade. Aí se pode fazer, como alguns estados estão fazendo, ou em algumas cidades menores, o promotor já acolher essa família no começo do processo, já no inquérito, conversar com os familiares. Evita até aquela figura indesejável, muitas vezes, do assistente da acusação, que mais atrapalha do que ajuda. Você começa a conversar com essa família, você arrola a mãe da vítima de feminicídio. Eu tinha um vídeo, eu não tenho aqui, senão não podia mostrar. Eu vou mostrar lá no Recife, de um colega do Mato Grosso do Sul. Ele pergunta assim para a mulher na audiência de instrução. Olha a pergunta que o colega faz, colega Luiz Eduardo Santana. Ele tem uma obra boa escrita sobre garantismo integral, esse negócio aí. Como é que ficou a sua vida, senhora, depois da morte da sua filha? Ele já pergunta com um tom de voz adequado, de comoção, em voz baixa. E a mulher já larga chorando. Ela pintava as minhas unhas, ela arrumava meu cabelo. Né? Ela entrava na porta de casa e vinha me abraçar. Eu não tenho mais nada. E ele vai ter os filhos dele para visitar. Eu vou visitar um túmulo. A minha filha não existe mais. Aí vocês veem isso na audiência de instrução, no sumário da culpa. Ó, plenário. Para que rolar uma mãe para plenário? Para chorar. Tchê, nós temos que aprender com os advogados. Eles são, historicamente, há décadas, campeões em fazer esse tipo de coisa. Eles hoje tentam levar filhinho de colo para o plenário, não tentam? Nós temos que fazer algo parecido. E nós fazemos com muito mais legitimidade, porque a morte ficou do lado de cá, apertando o sapato. Não do lado de lá, onde a liberdade é restrita por algum tempo, muito pouco, e vai embora. Eu posso dizer para vocês, e por isso eu falo do contexto. Eu uso o termo ganhar e perder, tá, pessoal? Essa história de advogado que todos perdem no júri é conversa fiada. Isso é conversa de perdedor. O cara que diz que não tem ganhar ou perder é porque ele perde muito. É que nem o defensor público que diz que a verdade é relativa, tem a minha verdade, a sua verdade. Nada disso. Quem diz isso é mentiroso. A verdade é absoluta. Então, assim, eu já ganhei muito júri depois de fazer uma acusação técnica ou não, caprichada, acompanhar todo o processo, querido. Últimos 10 minutos. Aquela peroração de demolir com a defesa. Onde nós temos aquele momento glorioso de ver uma tréplica com vergonha. O advogado cagado na tréplica. Todo mundo quer ir embora. O réu já está condenado. Os jurados nem olham para o cara. Por quê? Porque eu preparei lá na denúncia, lá atrás, o meu terreno para ouvir uma mãe de vítima, que eu fui ouvir em juízo e calculei. Isso aqui vai dar um impacto muito forte em plenário. Eu me permito fazer algumas observações na minha fala, não sei se faço certo ou errado. Nós temos muita preocupação com laudos, e temos que ter. Nós temos muita preocupação com depoimentos, e temos que ter. Mas o jurado tem menos preocupação com isso do que nós temos. Se vocês puderem anotar alguma coisa, quem está com caderninho, as meninas gostam do caderninho, anotem. Júri é valor. O jurado julga o valor, o arquétipo. O que está em jogo naquele plenário. Se for favorável a nós, vamos identificá-lo e explorá-lo. Se não for, vamos criar um contra-arquétipo, vamos dar um jeito ali na hora, um plano B. O cara matou o estuprador da filha. Pode fazer esse júri 10 vezes no lugar que quiser, vão perder. Porque é valor. O colega do Amapá me ligou faz 2 dias ou 3, eu contava para o Givago hoje no almoço. Mestre, 4 policiais militares do BOP pegaram um vagabundo, cidadão sem ocupação lícita, colocaram no interior da casa dele, tudo filmado pelos vizinhos, que hoje tudo se filma no celular, quando os policiais fazem as besteiras. Deram um tiro no peito e mataram. Caso de imensa repercussão. Voltei de férias para fazer. O que eu faço? Diz ele para mim.
E eu respondi, primeira coisa, vais perder o júri. Eu disse, você acusa, diz que o Ministério Público não pode concordar, nem a sociedade, que o policial militar seja senhor da vida e da morte, que pode acontecer amanhã ou depois com alguém que não seja um vagabundo. E hoje ele mandou uma mensagem para mim, ontem de noite, como previsto, perdi. Julgaram um valor, a sociedade não confia mais na justiça e não aguenta mais bandido. Os policiais executaram, os jurados sabem que executaram. Os jurados perseguem que é a prova de condenar. Mas o valor os impede de condenar. Por isso que é importante, muitas vezes, trabalhar essas questões emocionais antes e depois do plenário. O pedido de prisão, eu me permito enveredar um pouco por esse caminho aqui. Quando a gente pede prisão na denúncia, e aqui poderia ir longe, porque tem aquela história, passou muito tempo do crime, da falta de atualidade, mas o cara continua reiterando. Mas eu preferia tratar no aspecto assim, da questão da ordem pública. Só adora dizer que a ordem pública é um conceito vago. Como é que eles dizem? É um conceito vago, de difícil de palpar. Conceito jurídico indeterminado. Obrigado. O que é ordem pública, pessoal? Ordem pública é o oposto de desordem pública. Ora, que diabos. O caos social. Vamos trabalhar no pedido de preventiva que vem junto com a denúncia para esmiuçar bem esse conceito de ordem pública, que os alemães até falam, e eu estou longe de ser um estudioso, mas eu sei que os alemães falam sobre isso. A reiteração delituosa, por exemplo, se inclui dentro desse conceito de risco à ordem pública. E a gente recebe aí, e aqui não precisa ser condenado com trânsito em julgado, né? E a gente recebe cada elemento, porque eu vou dizer um negócio, a capivara dele, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul, a ficha, você estica, alguns esticam no plenário, vai da bancada da defesa até a bancada dos jurados. Denúncia é peça acusatória. Lá vou eu, aqui eu precisava de uma mesinha. Denúncia é peça acusatória. Eu já vi denúncia de homicídio privilegiado. Alguém já viu este ser extraordinário? Colega denunciar homicídio privilegiado. Não! Outra coisa que eu gosto de dizer. Vocês têm a carteirinha vermelha do Ministério Público aqui? Ainda? É aquela pequenininha ou é a grande antiga? Essa carteira vermelha deveria vir esculpido nela aqui. Sabe o quê? Inciso 4º. Não existe crime de homicídio sem inciso 4º. Tanto a vítima não teve chance de defesa que ela morreu. Eu falo sério. Alguém aqui faz denúncia de homicídio simples, pessoal? Homicídio simples não existe. É uma lenda, é o Saci Pererê. Você denuncia por homicídio simples quando é legítima defesa. Essa é uma coisa que se contava antigamente, né? Ah, esse menino está me ajudando a longa data. Então, a denúncia é peça acusatória. Nem denunciar, nem colocar no corpo da denúncia. Olha, expressões, lá em Porto Alegre é assim. O estagiário faz a denúncia. Mas eu reviso a denúncia e o inquérito todo e corrijo. É uma norma que nós temos em Porto Alegre. Aí a minha estagiária bota lá que houve uma briga entre o casal no contexto do feminicídio tentado. Não. Não houve briga. Ele estava agredindo a mulher. Não existe briga, não existe tiroteio, não existe qualquer outra coisa, discussão. Não se coloca termos que possam ser usados pela defesa em desfavor da vítima e que possam, de alguma forma, levantar uma tese que possa beneficiar o réu. A gente não coloca nada para ajudar dentro da denúncia. A nossa denúncia vigora o princípio, aquele famoso, indúbio, pau no réu. A gente existe para fazer a caveira do réu, pessoal. Não sejamos hipócritas, desde que ele seja culpado. Eu dizia para o Givago, hoje comentando, andando de carona ali, indo almoçar, que o promotor, quando chega no plenário e simpatiza um pouco com o réu, e tem um pouquinho de dó do réu, e eu já fiz isso, ele perde o júri.
Você tem que entrar no plenário como quem entra numa arena, numa guerra, com a faca no meio dos dentes. Não é para brigar com o advogado, não precisa brigar. Não é para ser grosseiro, não precisa ser grosseiro. Mas ser muito firme nas suas convicções e no trato com o jurado. O trato com o jurado, como é que é também? É muito simples, singelo, olho no olho. Não digam para o jurado que o evento delitivo transcorreu na intersecção de entre duas artérias. Digam, o crime aconteceu na esquina. Entendeu? Nós temos um colega lá em Porto Alegre que o apelido dele é Veja Bem. Daí vocês tomem uma ideia. A pergunta sempre é maior do que a resposta. E muitas vezes, quando termina a pergunta, a testemunha olha para ele e diz assim, não entendi. E tinha um colega que aposentou-se que o apelido era Nada Mais. Ele perguntava para o parente da vítima, foi esse cara que matou o seu irmão? Foi, nada mais. Mas era bom de júri, velho. As qualificadoras, perceberam? Vamos de novo para as qualificadoras lá. Vai tocando lá nas qualificadoras. Aí uma tropa de vagabundo. Esse é bandidão, chefe de facção. Nego Jackson, não gosta do apelido, porque esse é o boneca. Não se iludem com o apelido. Barbie, mata pra chuchu. Vamos lá. O monstro, né? O apelido está dizendo. Quem mais? O Lacoste. O Nego Joe. Vamos embora. E entrou essa infeliz aí que foi ajudar eles, não participou do homicídio. Vamos lá. Então, vai mais, vai mais. Olha lá, aí. O delito foi cometido por motivo torpe, em razão de desavença decorrente de tráfico de drogas, seus consectários comerciais, vingança pelo homicídio de uma da facção V7, morto pela facção bala na cara, causa objeto ao extremo. Só isso. Quanto maior for a qualificadora que vocês descreverem, maior será o quesito. Quanto maior for o quesito, maior a possibilidade daquele jurado cansado, 10 horas da noite, se confundir. Normalmente, a minha qualificadora do torpe não coloca essa especificidade de que mataram o cara da outra facção. Vejam, eu normalmente coloco, aquilo ali é um copiar-colar. Razão de desavenças decorrentes do tráfico de drogas e seus consectários comerciais, causa objeto ao extremo. Por que tem consectários comerciais, pessoal? Porque matar em decorrência do tráfico de drogas é matar por dinheiro, e por dinheiro sujo. Aí está a torpeza. Como disse o colega que falou hoje de manhã, na questão dos 59, das basilares da pena, você tem que fundamentar minimamente também. Eu já vi denúncia dizendo o réu matou a vítima por motivo torpe, em razão de desavenças anteriores. Que eram anteriores, é óbvio que o cara morreu, né? E que devia ter alguma desavença também, não diz nada, essa qualificadora é inepta. E assim eu digo que ele matou por dinheiro e que isso é abjeto. E o meu quesito vai ser curtinho. Mas aí me pergunta alguém, essas meninas que estavam perguntadoras agora há pouco aqui, me perguntam, mas professor, matou o rival da outra facção por causa do ponto? Matou o usuário que não pagou a droga? Matou o morador que ele suspeitava que estivesse entregando a facção para a polícia? Não importa essa especificidade. Não é necessário. Na medida em que eu coloco que matou em decorrência do tráfico de drogas, mesmo que o cara que morreu nem traficante fosse, foi em decorrência do tráfico de drogas. Pronto. Porque tudo que eu especifico demais, eu vou ter que provar. É que nem a história de colocar qual é o revólver. Revólver 32 Schmidt Wesson, número tal, tal, tal. Quando a arma sequer foi apreendida. Chega na hora lá, se constata que não foi aquele 32, foi um 38. Isso aqui em João Pessoa não é nada. Mas lá no interior, lá em Cajazeiras, você pega um advogado experiente, aquele velhão político lá que manda na região, que todos já apanhamos de um velhão político desse no começo da carreira. Todos nós. Né? Sabem qual é a fórmula para reverter isso? Eu vou entregar um pouquinho para vocês. Participação na comunidade. Atendimento das pessoas. Participação na atividade comunitária do Ministério Público. Vai no Lions, vai no Rotary, vai no palanque, vai no jogo de futsal. Vai e se comporte. Depois você reverte isso aí. Chega no júri e você diz, pois é, o senhor é da terra, está aqui. Não escolheu ser daqui. Eu escolhi. Eu estou integrado nessa sua comunidade aqui. Mas fecha esse parênteses. O crime foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Vamos lá. Dificultou.
nunca impossibilitou. Nem se a vítima estiver dormindo, porque dificultar é mais fácil de provar. E se a vítima estiver dormindo? Eu digo que a vítima estava dormindo? Para quê? Alguém vai provar que a vítima estava dormindo? Eu tenho um laudo de local do crime com sangue no travesseiro. A vítima estava repousando. São filigranas, são coisas pequenas, que quem trabalha no júri há muito tempo sabe que podem se tornar coisas grandes dentro de um plenário. Nós temos um hábito no júri, inclusive, e eu recomendo que vocês vejam o júri dos outros, e eu vou contar uma anedota rápida agora, porque eu sou promotor de júri e não consigo evitar. Vocês já foram todos na festa da associação? Como é que é a festa da associação? Vamos lá, devagar, não contem tudo. Começa aqui 9, 10 horas da noite, 8. Lá no Ministério Público começava sempre com New York, Frank Sinatra. Quando chegava na Banda Eva, o boi já tinha ido com a corda. Agora não é Banda Eva, agora tem funk nas festas do Ministério Público. Gosto é gosto, não se discute. Vamos lá. 8, 9 horas, está o cidadão alinhado, meu corregedor, aquela gravatinha caprichada, ele sabe que a gravata tem que ficar no cinto, porque ele leu no livrinho lá, me esqueci o nome dela, daquela mulher lá que entende essas coisas. O melhor terno, bem alinhado, gelzinho no cabelo, a mulher arrumadinha no seu salto, aquela meia, tornando aquela perna mais bonita, ou até só apenas bonita. E tudo corre tão bem, tranquilamente, até que entra em cena quem? Ele. Alguém responde. Quem? Quem? Não é o Raimundo Nonato. O álcool. Vou contar uma anedota dentro da outra. Eu dei uma palestra outro dia numa universidade lá em Taquara. Essa o corredor não pode ouvir. Terminou minha fala, o cara perguntou, como é que o senhor convive com tanta ameaça, com tanto trabalho, com tanta dificuldade, com tanto processo, com tanto júri? E eu respondi, álcool. Fecha essa história, volto para outra que eu estava contando, voltamos à festa do Ministério Público. Nós estamos na festa do Ministério Público, o álcool começou a funcionar. A comadre já tirou aquele sapato de salto dela, hoje tem havaianas para botar no pé, antigamente não tinha. Escorregava na meia, caía de bunda naquele parquê, o homem velho já está com a barriga aparecendo assim por fora das calças, né? Já amarrou a gravata na testa, pensa que é o Rambo, né? Ou o governador do Rio Grande do Sul, e aí vamos indo. E... não pode falar nesse negócio, desculpa. E está gravado esse negócio. E aí vamos indo. Experimente um dia vocês irem numa festa dessas e não beberem. E observarem o que os outros fazem, que é o que vocês fazem. Por que eu contei essa história? Experimentem assistir o júri do outro promotor. Pode ser o melhor promotor da Paraíba. Que eu não sei quem é. Vão lá assistir o júri dele. Vocês vão ver que ele vai ficar 15, 20, 30 minutos batendo boca por uma questão que é irrelevante. Valorizando a dúvida que a defesa levantou. Todos nós, às vezes, fazemos isso. Não é por outra razão que, muitas vezes, e eu ensino isso, você tem que simplesmente olhar para o advogado e dizer, isso é irrelevante. E vai embora. Não aceita aquela discussão. Sun Tzu, arte da guerra. Ele está chamando você para o território dele. Alexandre o Grande perdeu-se nas florestas da Índia. Os americanos se deram mal no Vietnã. Os alemães na Rússia. Nós temos que compreender que nós temos que debater no nosso território. Fui longe agora, né? Feminicídio. Deixa aberto aquilo ali. Bota a terceira, então. Bota a do feminicídio. Deixa esses caras de fora. O feminicídio nós vamos ter algo que eu acho que já vingou em todo o Brasil. Antigamente se dizia que o ciúme não era motivo fútil, tampouco motivo torpe, porque seria um sentimento inerente a qualquer um, ao ser humano. Hoje o quadro virou. Eu não sei como é que é no interior da Paraíba. Pode ser uma realidade diversa. No Rio Grande do Sul, seja na capital, seja no interior, o feminicídio é mamão com açúcar. O consumado. E desde que não seja negativa de autoria. Aqueles argumentos próprios do machismo, eles não vingam mais. Seja jurado homem, seja jurado mulher, nem vamos entrar nessa aí, que é um tópico que eu falo também muitas vezes, da escolha dos jurados. Você tem discurso para jurado do sexo masculino e do sexo feminino.
Homem tem filhas, muitas vezes, tem irmã, tem mãe, todo mundo tem. Então vamos baixando lá o Carlos Cassiano. Vai baixando, vai subindo, aliás. É subindo ou baixando? Vai baixando. Tal. Ali, ó. O outro parágrafo. Olha o que ele fez. Desferiu chutes na face e na cabeça da ofendida. E eu toquei uma tentativa de feminicídio nele, pessoal. Meio cruel. Mais um pouquinho. O que tem de novo ali, ó? Aquele sofrimento físico intenso e psicológico, físico e psicológico intenso, nem precisava. Nós temos colocado... Eu estava falando do motivo torpe primeiro, né? Tem motivo torpe ali? Não tem. Falha minha. Qual é o motivo torpe a ser denunciado? Quando a mulher não quer mais conviver com o camarada. Sentimento de posse. Isso não é ciúme. As coisas podem ser parecidas, mas não são iguais. Tanto que eu, e me crucifixem por isso, se o camarada chega em casa na constância de um casamento, em que tudo dá certo, aparentemente, enquanto a mulher na cama com o outro, para mim não é torpe. Vamos discutir lá que o advogado vai levantar privilégio. Agora, se o camarada tomou o famoso pé na bunda e não quer ir embora e quer se apoderar do sentimento da menina, da liberdade amorosa e sexual dela, esse é o sentimento de posse, é coisificar o ser humano. E assim ele tem que ser descrito na qualificadora. Sentimento de posse. E é por isso que ele pode conviver tranquilamente com a qualificadora do feminicídio lá, da violência doméstica. Que também é importante especificar, vou lá adiante agora, no inciso 7. Feminicídio, né? 7, segundo A. É importante especificar a questão da violência doméstica. Porque tem muito advogado cara de pau que aborda o tema do ponto de vista da questão apenas de gênero. Ah, não matou porque era mulher só, ou não tentou matar apenas porque era mulher. Aí você vai lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha e mostra para o camarada o que é o conceito da violência doméstica, que pode envolver enteada, etc, etc, etc. Isso tudo tem que estar escrito. Esse sentimento de posse não está lá no segundo A2, não? Esse sentimento de posse que você falou aí, da torpeza, não está lá no segundo A, no segundo, não? Deixa ele dizer isso. Para mim não está. Porque também são coisas um pouco distintas. Porque o sentimento de posse é quando ele não quer que ela vá embora. E ali é uma questão um tanto menos subjetiva, eu penso. É porque foi praticado durante a convivência deles. Eu acho que não é exatamente igual. Vigiando o princípio do indúbio Paulo réu. Deixo isso claro. Brutalidade desmedida. Deram-se conta, no meio cruel? Nós colocamos muitas vezes que proporcionou intenso sofrimento à vítima. Daqui a pouco a vítima levou 20 facadas e morreu na segunda. Nós vamos discutir isso com o advogado no plenário. Não precisa discutir isso com o advogado. Eu boto brutalidade desmedida. Isso está na exposição de motivos do Código Penal. Eu qualifico para brutalidade desmedida. Esqueçam o sentimento, aquele sofrimento que eu botei ali, mas esqueçam. Eu botei porque nesse caso estava muito claro. O cara maltratou a mulher muito ali, só foi pontapé na cabeça, foi na frente do filho. O recurso que dificultou, já falei, né? Sempre preferência por recurso que dificultou. É necessário especificar no artigo 5º, na consequencial, se é a impunidade, se é a garantia de execução, muito claramente. Eu vou me socorrer da fala do colega hoje pela manhã. Assim como os juízes precisam fundamentar muito bem o seu 59, as suas basilares, nós também na denúncia, e muito mais nós, porque é a proposição do processo, nós temos que tomar esse cuidado. Estou falando há muito tempo? Eu gosto, pessoal. Agora aqui eu estou sujeito a pedras, chuvas e trovoadas. E o homicídio sem motivo. É qualificado? Tem jurisprudência dizendo que não. Mas se eu qualifico um motivo fútil, como é que eu não qualifico numa interpretação sistemática desse negócio todo? O que nem fútil é.
Normalmente esse homicídio tem um motivo, a gente que não conhece. Mas se eu perceber que o homicídio não tem motivo mesmo, e acontece, é uma agressão gratuita, eu posso enquadrar isso no sadismo. No desejo do réu de fazer aquela vítima padecer. E o sadismo é torpe. Pode ser cruel, mas é torpe. Pode ser cruel dependendo de como objetivamente ele for praticado. Se maltratar bastante. Eu já vou terminar, pessoal. Mais meia hora. Nós temos que colocar na coautoria, na participação, a presença de adolescentes, a presença de desconhecidos, a presença de executores que faleceram. Isso tem que ser completa, essa informação. Porque muitas vezes eu tenho, por exemplo, 2 executores, um morreu, o outro não. Mas o meu quesito e a minha denúncia vai ser em forma de coautoria. E o quesito vai ser em forma de concorreu dessa forma. Eu posso eventualmente estar fazendo um júri em que o executor faleceu. E eu estou julgando só o partícipe. Então eu preciso que a denúncia informe a coautoria. Senão eu estou acusando o cara de ser partícipe de algo que não tem autor. Eu gosto muito de arrolar o perito quando o perito não se apresenta bem no seu laudo, para tirar um pouco de suco dele durante a instrução e, quem sabe, no plenário. Exemplo, os peritos hoje adoram dizer que não houve meio cruel quando o camarada estrebuchou a vítima. Eu fico impressionado, não sei se aqui passa isso também. E você chama ele para depor, ele vai querer que sejam feitos quesitos complementares. A gente não faz, a gente chama ele para depor e ele vai depor e está pronto. Foi arrolado, é depor com testemunha. Nunca deu problema isso, eles torcem o beiço um pouco, mas vão lá. E você começa a perguntar e vai evidenciar que ele não tem o conhecimento médico legal. Só o médico. A maioria dos peritos legistas estão longe de ser legistas. Claro que é muito bom você ter uma intermediação com os peritos, ou você diretamente pedir a eles. Se você não tem elementos, diga que não tem elementos. Senão vai acontecer o quê? Nós vamos ter que derrubar o laudo em plenário. Eu tive a felicidade na minha vida de derrubar todos os laudos que precisa derrubar. Inclusive psiquiátricos, que são muito mal feitos. São entrevistas únicas com os acusados. Mas dá uma trabalheira, né? Tem que dizer que o juiz não está adscrito ao laudo, artigo 182, se não me engano, etc, etc. Dolo eventual. Tem matéria, pessoal? Ah, meu Deus. Eu achei que não ia falar tanto. Como é que eu denuncio o dolo eventual no trânsito, especialmente? Eu vou me cingir ao trânsito. O que é o dolo eventual? O camarada está bêbado, saiu, dirigiu, matou alguém. Isso é dolo eventual? Em princípio, isso é dolo eventual? Não. O camarada pode estar bêbado, andando a 60, pela faixa da direita, e foi mexer, trocar o... Eu sou do tempo do CD, foi mexer no Bluetooth, sei lá, e atropelou a vítima, que também teve uma sua parcela de colaboração. Isso é um homicídio culposo, mesmo ele estando bêbado. É homicídio de trânsito. O homicídio lá de trânsito, que fala na lei própria. O dolo eventual é um alinhamento de planetas. É uma combinação de características. Eu tenho que ter 2, 3, 4 caracterizadoras do dolo eventual ao mesmo tempo. Embriaguez, contramão, excesso de velocidade, sinal vermelho. Aqui, cuidado, não botem que o réu estava bêbado, não botem que estava embriagado. Evitem a discussão das decigramas de álcool sobre o efeito da ingestão de bebida alcoólica. Vejam que a linha mestra, a espinha dorsal é sempre a mesma. É não facilitar para a defesa e não dificultar para nós. Sobre o efeito da ingestão de bebida alcoólica, ele podia ter bebido uma taça de vinho ou uma garrafa. Mas aquilo colaborou. E eu evito essa discussão. Ah, bebeu mais, bebeu menos, olha aqui o que diz a doutrina médica. Não, ele bebeu. Bebeu? Bebeu. Mas eu tenho, por exemplo, 4 circunstâncias. Eu tenho o pega, aqui fala pega, racha, como é que fala? Pega. Racha, fala as duas coisas. Lá no Rio Grande do Sul fala mais o racha. A competição, a disputa automobilística. Eu tenho o sinal vermelho sendo transposto. Eu tenho a embriaguez e eu tenho o excesso de velocidade.
Mas eu só tenho provados no inquérito o excesso de velocidade e o sinal vermelho. O racha e a embriaguez eu não tenho provado, porque o réu fugiu, deixou o carro ali, deixou as pessoas mortas e foi embora. O que eu boto na minha denúncia? Só o que eu posso provar. Depois, no plenário, eu uso como argumento todo o contexto. Olha, isso aqui deveria ser uma corrida automobilística. Ah, está inovando. Não, não estou. Isso aqui é argumento, a retórica de plenário. A acusação está posta. Tome esse cuidado. Eu não vou enveredar num caminho de direito penal, eu sou pouco conhecedor do direito penal. Tem um livro bom do colega Marcos Alexandre Rodrigues, de Rondônia, o Júri dos Matadores de Trânsito, algo assim, um colega que eu recomendo que vocês trouxessem aqui, inclusive, sabe muito de homicídio privilegiado e de homicídio de trânsito, e ele fala sobre as qualificadoras no dolo eventual. Aí nós vamos até Márcio Chile Gomes. Alguém conhece Márcio Chile Gomes? Professor Márcio, gaúcho. Deu aula lá no meu curso, né, Mariana? O Márcio, o cara no dolo eventual é ele. Ele fala do dolo sem vontade. Nada de teoria do consentimento. O dolo lá no início da ação. E por conta disso, dolo é dolo e eu posso incluir tentativa, em dolo eventual, como foi aceita no caso Kiss. Eu posso incluir qualificadoras. Por exemplo, a qualificadora do motivo fútil, disputa automobilística, é motivo fútil. E aí vamos, mas eu não vou entrar mais aprofundadamente nisso aqui. A circunstância alheia no dolo eventual e tentativa é a vontade representada na assunção do risco, na representação. Problemas agora. Agora vamos para a casuística, como disseram os colegas anteriores. Vamos lá, local do fato. Eu não sei onde a vítima morreu. Alguém aqui mais experiente já se deparou com um inquérito onde se encontra um cadáver 3 meses depois e não se tem como ele morreu nem onde? Eu estou com esse na mão e fiz uma denúncia que o tribunal deu inépcia. Eu tive que refazê-la. Eu não sei como é que eu refiz, mas eu refiz. Acho que vão dar inépcia de novo. Mas encontraram a mulher em esqueleto, 3 meses depois. Onde que ela morreu? Eu não sei. O que foi que matou ela? Que a matou? Eu não sei. Não tem nenhum osso com furo de bala. Os órgãos internos já estavam podres, todos, não estava virando em pó. Mas eu sei que foi o réu. Inclusive era mando ainda, porque o cara estava preso. Ele tomou um implante viking, como eu gosto de dizer, e mandou uma... Implante viking, aquela coisa. E mandou mandar matar a mulher lá de dentro do presídio. Mas se eu não sei o lugar, eu faço assim, pessoal. Eu estou sujeito a críticas de novo. Eu não sei qual foi a rua. Eu boto no bairro tal. Eu não sei qual foi o bairro. Nesta cidade de João Pessoa. Se eu não sei a cidade, não me perguntem, que era o caso. Encontro de cadáver, eu boto a data como? Entre o dia e horário do desaparecimento registrado e entre o dia e horário do encontro do cadáver. Eu tenho todo esse lapso. Entre setembro de 2003 e julho de 2004. Materialidade duvidosa. Já fizemos júri, pessoal, de causa indeterminada no laudo. Que inferno, né? Eu fiz um júri de um miserável que matou o filho envenenado. Botou veneno agrícola dentro da mamadeira. Da chuquinha. Não, da mamadeira. Matou o filho de 5 anos para não pagar pensão. Filho que ele fez na empregada. Pegou 18 anos e cumpriu uns 2, na época antes do crime hediondo. Esse miserável primário, com 70 anos de idade, oficial do exército. E o guri morreu e botaram fora as roupas e não periciaram o fígado dele. E não pude provar que foi por veneno. Eu botei na denúncia que o guri morreu, foi morto. E que a causa era indeterminada, mas que o pai que matou. Essa não deram inépcia. O cara foi até condenado. Mas são situações difíceis que se apresentam e requerem muito mais aqui de uma exposição minha. Mas um estudo mesmo de todos nós. A respeito dessas situações que elas acontecem. E o pior é que a gente pega isso pronto no plenário. Que bom quando a gente consegue resolver isso aqui já para
dar o norte do processo na denúncia. Instrumentos, eu já me referi aqui. Não especifiquem os instrumentos, número de golpes, números de tiros, desferindo disparos de arma de fogo, desferindo golpes de arma branca, desferindo golpes com instrumento contundente. Instrumento contundente, pessoal, pode ser o cabo do machado, pode ser a mão, pode ser o pé, pode ser uma raquete de tênis, um taco de beisebol, uma pedra, um peixe congelado que estava no freezer, um monte de coisa. E não é obrigatória a denúncia que diga exatamente o que é. A denúncia suicida é a denúncia específica demais. Sequência minuciosa dos autos. Você vai lá nos autos e diz assim, na sua denúncia. Aí o réu e a vítima começaram a discutir por conta do jogo de bilhar, porque o réu dizia que a bola 8 tinha caído, a vítima dizia que não. A partir dessa discussão, o réu foi até a sua casa, abriu a gaveta da cozinha, onde pegou uma faca. Que isso? Que isso? É o MPF? Não. Para que isso? Cada coisinha dessa que vocês colocarem será algo que vocês vão ter que comprovar, e se não comprovarem, vai ser pano para manga de debate. Estão entendendo agora o nome da fala aqui, a importância da concisão da denúncia, da objetividade da denúncia, dela ser certeira? E não se constranjam, todos vocês aqui já cometeram alguns desses erros, e eu também. Eu não estou falando como professor que vem ensinar algo para vocês, que eu estou falando para gente com tanto tempo de Ministério Público quanto eu, talvez. Não se constranjam, esse é um erro que todos nós cometemos. Estou só propondo para que a gente reflita sobre isso. Velocidade também na questão do dolo eventual. Estava a 140. Para quê? Velocidade excessiva para o local e momento. Pronto. Se o cara está a 70 por hora na frente da escola, às 6 horas da tarde, quando está saindo as criancinhas dali, atropela, mata os 5, 6, não interessa se ele está a 140, 130, 120, 70, ele está com a velocidade inadequada. Pronto. É o que basta. Vão evitar discutir lá no plenário se é 80 ou 70. Esse é o meu PowerPoint, que está terminando. Posição dos golpes. Só se estiver muito certo. Para qualificar, para colocar no inciso 4º, golpes pelas costas. Descrição minuciosa das lesões. Nada na denúncia pode servir à defesa do réu. Nada. Vocês têm que passar a denúncia numa peneira, façam a denúncia, ou se a denúncia é corrigida porque outro fez, um assessor, um estagiário, passem ela numa peneira, numa lupa, do começo ao fim, e olhem para a denúncia como se vocês fossem advogados. Façam uma visão reversa, a visão do espelho. Eu sou advogado. Onde é que essa denúncia me ajuda a defender meu réu? Corte. E vão cortando. E vão objetivando essa denúncia. Vão evitar os problemas em plenário. Olha, eu tenho certeza que todos aqui, não só eu, acho que já falei isso no começo da minha fala, estou terminando, todos já tiveram muito trabalho com uma denúncia em plenário. Com uma qualificadora. Todos. Majorante, causa especial de aumento de pena, tem que colocar, porque se não tiver na pronúncia, não vai estar no quesito, integra o crime. Não é como agravante. Agora eu fiquei sabendo aqui na fala do colega que nós temos que descrever na denúncia exatamente o oposto do que eu estou dizendo. Vamos ter que descrever na denúncia as basilares do 59, porque senão o tribunal não vai aceitar. E aí nós vamos para o plenário com essa denúncia enxuta, que dá o norte, dá a bússola do processo, com a pronúncia que vai seguir a denúncia, com os quesitos que vão seguir a pronúncia, e nós vamos poder trabalhar com absoluta tranquilidade. Promotor, e agora prometo que estou encerrando mesmo, promotor, devo estar falando 1 hora e pouco. Promotor inseguro no plenário, vou falar por mim, tá? É promotor alterado. O cara que está inseguro, ele perde um pouco do rumo no debate, daqui a pouco ele está brigando, daqui a pouco ele está entrando no entreveiro com o advogado, e nós comentávamos isso hoje.
E nós não temos que ir para plenário armados. Vocês todos já devem ter visto um vídeo meu ou outro onde eu xingo o advogado lá e foi parar no Conselho Nacional. O Conselho Nacional é como um imposto de renda. Você entrou na malha fina, você vai entrar de novo. E tem gente fazendo muito pior que não entra, porque não apareceu ainda. Essa é a realidade. Hoje nós temos um perigo muito grande, meu corregedor. A OAB está organizada para acovardar os promotores em plenário. Eu não sei se tem advogado no CNJ, acho que não tem, né? Não tem promotor no Conselho de Ética da OAB, se é que isso funciona. Mas nós temos advogados dentro do CNMP. Isso não seria nada. O problema é que nós não podemos acovardar os promotores de justiça. O promotor não vai a plenário para brigar, fazer confusão. O promotor tem que ser altivo. O promotor tem que bater de frente com canalha, com mentiroso. Com sem vergonha que está ali defendendo o assassino e faz do plenário qualquer coisa para obter o seu resultado, por vaidade, por dinheiro, o que seja. Nós representamos algo muito caro. Eu não falo nem da defesa da vida, como todo mundo costuma falar no nosso jargão do Ministério Público. Eu falo, quem é que vai falar sobre isso? Eu falo sobre as vítimas indiretas. Quem vai falar? Artemise? Das vítimas indiretas. O maior prazer que eu tenho na minha vida funcional hoje é terminar todo o santo júri que eu termino, e eu faço o núcleo do interior também, faço o júri no interior, de graça quase, que é um absurdo. Terminar todo o júri que acaba, eu termino o réu condenado, aquele monte de gente com camiseta, com o rosto da vítima, e você junta, remédio, você junta aquela galera toda e faz uma foto, suado, desalinhado, dando para aquela gente quase nada. Porque se você for sincero com eles, vai dizer que a pena foi de 18, mas vai cumprir 4 ou 5. E eles já saem dali meio aturdidos com isso. Mas você evitando, e é assim que eu encerro normalmente os meus júris, evitando o segundo luto, o luto da impunidade, o luto da injustiça. Esse dói tanto ou mais que o luto da própria morte do ente querido, porque esse não é imposto já pelos réus, é imposto pela própria sociedade. Esse é um bom fechamento de júri, hein? É por isso que tem curso em Recife, fim de semana, quem quiser me procure. Ainda dá tempo. Esse é o sentimento que vai me fazer com quase 60 anos, eu estou com 58 e meio. Adri entrou no plenário, minha senhora, lá com o meu menino, com o Davi. Eu podia me aposentar. Eu podia só dar aula. Eu nunca vou ensinar advogado. Tem colega fazendo isso. Não se ensina advogado, o que é do promotor, nem depois de aposentado. Existe uma coisa chamada lealdade, que é ouro. Eu vou ser promotor até o último dia da minha vida. Mas não vou me aposentar, meu corregedor. Tem uma outra coisa que me insta a me aposentar, que eu não vou dizer o que é, porque estou sendo filmado. Mas todo mundo entende. É a falta de liberdade de expressão, por exemplo, nesse país. Mas eu não vou me aposentar. E quero sempre ter o prazer de ser convidado para estar presente em estados como a Paraíba. E vou encerrar por onde eu devia ter começado. Porque como professor de oratória eu também ensino alguma coisa de PNL e dos primeiros discursos no começo da fala. Eu sou o gaúcho mais nordestino que vocês vão conhecer. Hoje ao meio-dia eu comi uma buchada de bode, né? Vamos confessar? E dei uma lapadinha. Muito obrigado.